Boa noite, pessoal. Mais uma vez, eu vou concluir com vocês agora o exame rapidinho da diferença, distinção entre atos administrativos vinculados e atos administrativos discricionários. A palavra-chave, gente, que nós temos que entender em relação aos atos vinculados é que a administração pública ela não tem uma liberdade de escolha. Ela não tem uma segunda opção de como agir diante daquela determinada situação. É uma atuação vinculada àquela situação, às circunstâncias legais que envolvem aquele ato administrativo. Por exemplo, se uma pessoa praticar um ato, um servidor público, praticar um ato punível pela administração pública, seja qual for a penalidade, não vai haver esse critério de conveniência ou oportunidade para se decidir o que fazer no caso. A penalidade ela vai ter que ser aplicada, certo? Essa é a distinção entre o ato administrativo vinculado e o ato administrativo discricionário, porque o ato discricionário ele tem uma margem de liberdade para o agente administrativo. Ele obedece aos critérios de conveniência e oportunidade. Ao contrário da licença para dirigir, licença para construir, por exemplo, a autorização é um ato administrativo unilateral, porque depende única e exclusivamente da vontade da administração, e é um ato também discricionário. A depender das circunstâncias, ele será autorizado ou não. Por exemplo, autorização para a realização de um evento cultural. Essa autorização pode ser concedida ou não pelo poder público. Não há uma obrigatoriedade. É o mesmo que se dá com o visto para viagens ao exterior, que o agente público ele não tem a obrigação de conceder o visto para o cidadão. Ele tem que observar os critérios de conveniência e oportunidade. Esses são termos chaves na definição de ato administrativo discricionário. É a conveniência e a oportunidade. Agora eu vou falar brevemente sobre os 5 principais princípios da administração pública. São os princípios previstos expressamente no artigo 37 da Constituição Federal, o chamado LINPE. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A legalidade, gente, é um princípio que determina que o agente público, a administração pública, ela só pode agir dentro dos limites legais. Ela só pode agir quando aquela atuação estiver prevista em lei. É o contrário do que se dá para o particular, porque o particular ele pode fazer qualquer coisa, desde que a lei não proíba. Então, não confundam, certo? A impessoalidade quer dizer que a administração pública, o agente público, ele deve agir pautado pela ausência de distinção entre os cidadãos. E além de não fazer distinção entre eles, a conduta deve reservar o máximo de imparcialidade em relação à prática do ato. O agente que observa o princípio da impessoalidade, ele não vai ter uma atividade voltada a aferir a finalidade administrativa. Ele vai agir de acordo com o fim visado para aquele ato administrativo. Legalidade, impessoalidade, moralidade. O ato administrativo ele deve estar voltado ao cumprimento da moralidade pública, dos princípios da boa-fé, da lealdade. E não devemos confundir isso com a moral comum, com a moral do dia a dia, entendeu? É a moralidade pública, o respeito à probidade administrativa, ao zelo pelo bem público e pelo interesse público. Publicidade e eficiência. O princípio da eficiência, ele originalmente não era previsto na Constituição Federal, foi incluído por emenda constitucional e quer dizer que com o uso de menores recursos possível e com a maior celeridade possível, os atos administrativos devem ser praticados pelo agente para conferir o melhor custo-benefício dentro dos recursos da administração pública. A eficiência quer dizer que o serviço seja realizado com zelo, certo? Não se confunde com o princípio da celeridade, não se confunde com o princípio da duração razoável do processo, mas a eficiência tem a ver com prestar um serviço eficiente, com zelo e com a melhor otimização dos recursos. Sobre o princípio da publicidade, eu vou gravar um terceiro vídeo. Até já!